As superbactérias estão vencendo uma guerra invisível e as nossas principais armas contra elas, os antibióticos, estão ficando para trás. Infecções consideradas simples até pouco tempo atrás, hoje se tornaram fatais. As bactérias de outrora se adaptaram aos antibióticos modernos, resistindo a cada investida nossa com a criação de novos antimicrobianos. Por conta disso, o futuro da saúde pública está em risco. Imagina não saber se um cortezinho vai ser uma questão de vida ou morte. A pergunta que fica é: será que os nossos esforços vão ser o suficiente para conseguir reverter essa situação catastrófica a tempo? Fala aí, eu sou o JP e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre como a biotecnologia pode nos ajudar a resolver o problema das bactérias super resistentes. E fica tranquilo, porque eu não vou te dar uma aula super chata sobre bactérias e antibióticos e microbiologia e mecanismos de metabolismo, não. A minha ideia aqui é conseguir te trazer uma visão clara e concisa sobre o problema das bactérias super resistentes e como a gente vai conseguir lidar com elas no futuro. Então assim, aproveita e já deixa seu like e sua inscrição aqui antes da gente começar. Provavelmente tu já conhece as bactérias resistentes. É claro que tu pode conhecer com outros nomes, mas via de regra são bactérias que o processo evolutivo permitiu que desenvolvessem uma resistência à ampla gama de antibióticos que a gente usa hoje em dia. Essas bactérias são como inimigos que se adaptam a cada ataque, criando uma nova defesa a cada vez que elas entram em contato com alguma classe de antibiótico. E isso acontece porque cada vez que elas são expostas a um novo medicamento, aquelas bactérias que nasceram aleatoriamente com uma resistência a essa classe específica vão sobreviver a esse ataque. E se elas não forem sumariamente tratadas, elas vão se proliferar agora em um ambiente que tem muito menos competição e muito mais nutriente disponível. É um verdadeiro oceano azul. E essa situação só piora. Isso ocorre principalmente porque a resistência está contida nos genes dessa bactéria, especialmente numa região que a gente chama de plasmídios. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre eles, confere esse vídeo aqui. Esses genes de resistência podem ser passados para outras bactérias por 3 formas principais. A conjugação, que é uma passagem direta desse material através do que a gente chama de pílio sexual, a transdução, em que um vetor viral consegue fazer esse processo, e a transformação, em que, quando essa bactéria resistente morre, esse gene de resistência pode ficar solto no ambiente. Qualquer bactéria que vier e coletar ele para incorporar no próprio genoma vai expressar essa resistência. Mas veja bem, o uso por si só de antibióticos como um medicamento para tratar infecções não foi o que causou esse cenário catastrófico que a gente tem hoje. O uso indiscriminado, sim. Ah, mãe, eu tô resfriado. Calma que eu vou pegar uma azitromicina. Se tu já ouviu uma frase parecida com essa, deixa aqui embaixo nos comentários pra gente ver quão comum isso é no Brasil. Com um sucesso astronômico do uso de antibióticos, a gente literalmente começou a usar ele pra tudo. Desde infecções de garganta até viroses e micoses começaram a ser tratadas com esses medicamentos. Essa exposição extremamente intensa acelerou e muito aquele processo que a gente acabou de falar, tornando bactérias resistentes do dia para a noite em alguns casos. Esses casos primários de resistência que foram surgindo começaram a ser levados para as unidades de tratamento intensivo, para serem tratados com a devida especialidade médica. O problema é que, quando a gente começou a utilizar antibióticos cada vez mais fortes nesses casos, as bactérias começaram, naturalmente, a ficar cada vez mais resistentes, até chegar no patamar que a gente tem hoje em dia. O resultado disso é tenebroso. Bactérias como a Klebsiella pneumoniae, muito comum em ambientes hospitalares, apresentam resistência elevada a praticamente todos os antibióticos que a gente tem disponíveis para tratamento. E aqueles que ainda funcionam ou têm efeito limitado ou trazem uma série de efeitos colaterais muito severos. O que eu preciso que você perceba aqui é o seguinte: a ciência nunca teve de olhos fechados para essa situação. As nossas mentes mais brilhantes trabalham dia e noite, incansavelmente, para poder reverter esse cenário. Hoje, nós exploramos uma série de técnicas e ferramentas para melhorar os antibióticos atuais e criar novos antimicrobianos capazes de alimentar os nossos esforços nessa luta. Quer ver um exemplo disso? A indústria farmacêutica rotineiramente faz pequenas modificações nos antibióticos atuais. Dessa forma, os mecanismos de defesa das bactérias não vão reconhecer eles mais como uma ameaça e vão ter que se desenvolver novamente até reconhecerem eles de novo. Além disso, essa mesma indústria
se apropria diversas vezes da bioprospecção para conseguir identificar novos compostos que podem ser usados como antimicrobianos. Outro exemplo muito forte disso está dentro, é claro, da indústria da biotecnologia. Hoje em dia, a gente faz emprego de anticorpos monoclonais que são direcionados para essas bactérias, de forma que, ao se ligarem, eles vão sinalizar que aquele organismo precisa ser destruído pelo seu próprio sistema imunológico. Além disso, hoje estuda-se muito a aplicação de bacteriófagos específicos para cada bactéria. Dessa forma, a gente não ia ter que encarar alguns dos severos efeitos dos antibióticos, como a destruição da nossa flora intestinal. E se liga, lembra que eu te falei que a ciência não ficou parada? Que as nossas mentes mais brilhantes trabalham dia e noite para resolver nossas dores e problemas atuais? Nós colhemos os frutos desse trabalho todos os dias. Desde a dedicação exclusiva deles à pesquisa de uma vacina durante a pandemia, até o desenvolvimento de um processo muito mais barato para a produção de um medicamento que foi responsável por salvar milhões de vidas. E se você quiser conferir uma dessas melhoras, dá uma olhada nesse vídeo para você saber como a capacidade de modificar o DNA de uma bactéria, sim, uma bactéria, que a gente acabou de falar de diversas, foi o que possibilitou que a gente salvasse milhares de vidas.